Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui reunidos e irmanados em torno do Evangelho. E o Evangelho dessa noite é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Nós estamos no penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre a prece. A prece que é a nossa maior ligação que temos com Deus. E o que vem a ser prece? Qual é o caráter geral da prece? Essa foi uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos. E a resposta é que a prece é um ato de adoração. Fazer prece a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, ficar em comunicação com ele. E pela prece nós podemos pedir, louvar e agradecer. A resposta já nos mostra a importância da prece e também nos responde uma dúvida que temos: com que frequência nós devemos rezar? E a resposta nos ajuda a entender que nós devemos rezar diariamente, porque certamente nós temos motivos para pedir, para louvar e principalmente para agradecer. O tema de hoje também nos fala sobre a importância de estarmos aqui reunidos. Nos ajudará a entender a importância da prece, do passe coletivo espiritual e do passe. Ajudará a entender também a importância que essa casa dá na orientação sobre a prece de manhã, sobre a prece antes de dormir. E o capítulo de hoje, que nós vamos falar uma parte, nos dá uma base sobre o que Jesus falou sobre a prece. E Jesus passou na terra em estado de oração, orando e ensinando que a prece está ligado intimamente com a prática do bem, da caridade. E o capítulo de hoje começa com a passagem do Evangelho de Mateus, que diz: quando orarem, não se assemelhem aos hipócritas que de propósito oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Na verdade, digo que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserem orar, entrem para o seu quarto, com a porta fechada, orem ao Pai em silêncio. E o Pai, que vê o que se passa em segredo, lhe dará a recompensa. Não cuide de pedir muito nas suas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das preces é que serão atendidos. Não se torne semelhante a eles, porque o Pai sabe o que necessitam antes que lhe peçam. Nessa passagem, Jesus está dando algumas qualidades da prece. Quando orarem, diz ele, não se ponham em evidência. Orem em segredo. Não se ponham a orar muito, porque não é pela multiplicidade das palavras que seremos atendidos, mas pela sinceridade delas. Ou seja, não é orar muito que é essencial, é orar bem. Todas as preces são boas, desde que nascidas do coração sincero. E no livro dos Espíritos, os Espíritos superiores dizem que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pela boa intenção, quando proferida com fé, fervor e sinceridade. Nós dispomos, através da prece, do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu, entre o mundo espiritual e terreno. E foi reservado ao Espiritismo mostrar essa relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. E a prece faz parte dessa relação. Mas há quem conteste a necessidade e a importância da prece. Por quê? Com o fundamento que Deus conhece as nossas necessidades. E tudo no universo está encadeado por leis eternas. As nossas súplicas não podem
modificar essas leis divinas. Certamente há essas leis imutáveis, leis naturais, que não podem ser revogadas ao nosso capricho. Mas aí dizer que todas as circunstâncias da nossa vida são submetidas ao determinismo, à fatalidade, é uma grande diferença. Porque se fosse assim, nós seríamos robôs, seríamos autômatos, não teríamos capacidade de traçar o nosso destino. E Deus, Ele não nos deu a inteligência, o livre-arbítrio, a razão, para que ficássemos sem usá-la. Então há situações em que nós podemos interferir, que não quebram as regras das leis universais. Então esses extremos, né, que todos os pedidos são atendidos, todos os pedidos não são atendidos, que tudo é imutável, nada é imutável, que tudo é mutável, nada, ou seja, é sempre assim ou nada é assim. Kardec, mostrando, eliminando esses extremismos, ele nos fala que nem todos os episódios da nossa vida, da nossa caminhada, estão submetidos à fatalidade. Há muita coisa que nós podemos fazer, que podemos modificar. E nós devemos entender esse pedir e obtereis, ele vai depender da nossa real necessidade, dos nossos méritos, das circunstâncias. Mas nós não sabemos todas as circunstâncias, não sabemos todos os nossos méritos, não sabemos realmente o que é necessário para nós, o que é imprescindível e o que não é para nós. Então há necessidade de pedirmos ajuda. Muitos dos senhores vão se lembrar daquela oração, que fala a oração da serenidade, que diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Kardec nos fala que a prece 100% eficaz é aquela que pede força, coragem e paciência. E toda a prece nesse sentido é sempre atendida. E se insistimos num pedido e não somos atendidos, é porque não temos ou não estão presentes todas as condições para recebê-lo. Mas se isso acontece, tenhamos confiança de que Deus nos dará força necessária para suportar com coragem e resignação. Então podemos até rezar pedindo o que desejamos, mas nós temos que ter a sabedoria e reconhecer que recebemos aquilo que é necessário. Porque, como diz a mensagem que Jesus nos deixou, o Pai sabe do que necessitamos. Alguém já disse que se Deus quisesse nos punir, Ele atenderia a todos os nossos pedidos. Para termos uma ideia, imagine se nós fôssemos atender sem filtro nenhum todos os pedidos dos filhos. Todos. O que aconteceria? Seria possível? E principalmente seria bom? Seria útil? Quer dizer, pais amorosos, conscientes, eles não dão tudo que o filho pede ou na hora que eles pedem. E Cristo já falava sobre isso quando disse, né? Qual dentre vós que o seu filho pedindo pão lhe dará uma pedra? Ou pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens ao que lhe pedem. Então, da mesma forma, Deus, Ele pode não atender o nosso pedido da maneira que nós gostaríamos ou no momento em que gostaríamos, mas podemos ter a certeza de que Ele atenderá nossas verdadeiras necessidades na hora certa e do jeito certo. E além do mais, se nós tudo que orássemos fosse atendido prontamente, seria um milagre, seria uma mágica.
E isso vai contra a razão. E a doutrina espírita nos fala do bom senso, fala do caminho da fé, do correto da fé. E uma fé que ignora essa realidade não é fé. Então Deus, ele sempre considera para nós aquilo que pedimos com confiança, que é a coragem, a força, a paciência. E também nos dará o quê? Condições, os meios de nos tirar dessas dificuldades, por nós mesmos, mediante ideias, inspirações, mas deixando para nós o mérito da ação e também do nosso livre-arbítrio. E Kardec nos conta nesse capítulo do exemplo do homem que estava no deserto com muita sede, estava desfalecendo, com muita dificuldade, se prostrou no chão e rezou, pedindo que Deus o ajudasse. Certamente nenhum anjo iria aparecer lá para dar de beber, mas um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar, de buscar num dos caminhos à sua frente a água que ele tanto precisa. E esse homem, reunindo todas as forças, se levanta e descobre mais lá à frente uma fonte. E com a sua coragem, com a sua força, avista e vai até essa fonte. Se ele reconhecer, se ele tiver esse reconhecimento, essa fé, ele vai agradecer a Deus pela essa inspiração, pela essa força. Mas muitos dirão, mas por que não veio e apontou realmente o caminho, apareceu, se mostrou ao homem e levou ele até a fonte? Primeiramente, porque cada um deve se ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. E segundo, nós temos que ter uma prova de confiança diante de Deus e dos seus desígnios. Kardec faz uma pergunta aos espíritos se as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das provas, das nossas provas, e desviar o curso. E voltando àquela questão da fatalidade, do determinismo. E os espíritos dizem o seguinte: nossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva em consideração a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos e vos dão a força para suportá-la com coragem. A prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. E mais no final da resposta, conclui: pensais que Deus não vos ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos pareçam efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairmos das nossas dificuldades, do nosso embaraço. O Espiritismo, ele nos ajuda a compreender a ação da prece, ao explicar como se dá a transmissão do pensamento. Para entendermos o que ocorre, precisamos lembrar ou saber que nós estamos, todos os seres encarnados ou desencarnados, estamos mergulhados no fluido universal, que ocupa todo o espaço. Esse fluido recebe a impulsão da nossa vontade. Ele é o veículo do nosso pensamento, como o ar é o do som. Enquanto as vibrações do ar são limitadas, são circunscritas, as dos fluidos universais se estendem ao infinito. Então, quando diriges o pensamento a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, forma-se um vínculo, uma corrente. E aí é que se transmite os pensamentos,
como o ar transmite o som. E essa transmissão, ela guarda proporção à nossa vontade e ao nosso pensamento. É assim que os Espíritos recebem a nossa prece, através dessa intenção nossa. E qualquer que seja o lugar onde se encontre. É assim que os Espíritos se comunicam entre si e que nos transmitem as suas inspirações. Que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Quem não passou pelaquela experiência de lembrar uma pessoa, ou ser lembrado por uma pessoa e a pessoa liga ou se achega a você e fala assim, puxa vida, eu estava pensando em você, captei o seu pensamento. É por causa disso. E pela prece, o homem, ele obtém o auxílio dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas resoluções e lhes inspirar ideias sãs. E através dela nós adquirimos uma força moral para vencer as dificuldades, voltar ou mantermos no caminho correto. E tem uma questão, Kardec se interessou muito por essa questão da prece e fez a seguinte pergunta: a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedir com sinceridade. Ou seja, ora que melhora. E quando a gente volta para a orientação, é perguntado, melhorou? Melhorei. Uma outra forma de fazer isso é, melhor orou? Melhor orei. De quantas bênçãos são dispensadas nas nossas vidas? Todos os dias, através de intuições, ideias felizes, orientações de como proceder nessa ou naquela situação difícil. Se prestarmos atenção, vamos perceber as presenças amigas, inúmeras vezes nos socorrendo, nos auxiliando. E como eu disse no início do capítulo, esse capítulo nos ajuda a compreender o motivo de estarmos aqui reunidos. Nosso fervor, nossa confiança, nossa fé são um primeiro passo. E os filhos dos Espíritos bons se sentem felizes em ajudar, em nos incentivar. Assim, quando é preciso, os Espíritos suprem a insuficiência que temos por aquele momento. E acaba dando uma força excepcional quando julgam dignos dessa graça, ou quando pode ser proveitosa. E como eu disse, o poder da prece está no pensamento, que nada depende das palavras, nem do lugar, nem do tempo, nem do momento em que seja feito. Podemos orar em toda parte, a qualquer horário, a sós ou em grupo. A influência do lugar vai só se sentir, vai fazer sentido, importância em certas circunstâncias, como Cristo falou. Às vezes é importante o recolhimento. Mas a prece coletiva, ela é mais poderosa, como aqui fazemos, quando todos oram, se associam a um coração, a um mesmo pensamento e visam a mesma boa intenção, o mesmo objetivo. É como se numa só voz fizesse a oração. Então, 100 pessoas juntas podem orar como verdadeiros irmãos em Deus, ligadas por uma mesma aspiração, pela mesma força, e essa força terá mais força, porque há comunhão de intenções boas, intenções voltadas para o bem. Por meio da prece, nós enviamos vibrações que retornam a nós pela providência divina, segundo o merecimento e a necessidade de cada um, dentro do princípio mais estrito da justiça, que é a cada um segundo as suas obras. E lembremos
uma vez mais, como diz o Livro dos Espíritos, que os nossos pedidos, são muitas vezes atendidos, muito mais do que supomos, e que às vezes as respostas da nossa prece vêm de um meio ou por via que geralmente não estamos preparados para identificar. Mas nós estamos em evolução. E pela nossa essência divina trazemos da perfeição de Deus a capacidade de nos aperfeiçoar. Assim aprendamos cada vez mais e melhor a sabermos orar. Que assim seja, graças a Deus.